dar continuidade aos nossos estudos, agora na página 12, capítulo 7, transmissão das características hereditariedade. É normal a gente observar a aparência e características físicas semelhantes em pessoas da mesma família. Não só a aparência e características físicas, mas também algumas condições como rotura, cor dos olhos, às vezes algumas questões relacionadas a síndromes e a algumas doenças. Pois foi um material de muita dúvida, de muito estudo, saber como que essas características eram herdadas. Durante muito tempo, se buscou explicar como as características hereditárias eram transmitidas de uma geração a outra. E foi o monge Gregor Johann Mendel, lá em Berna, que desenvolveu um estudo relevante sobre a genética. Por isso ele é considerado o pai da genética, onde ele fez experimentos com ervilhas. Primeira lei de Mendel, a partir aí das suas conclusões que ele teve com os seus estudos com essas plantas, ele conseguiu produzir duas leis. É importante dizer que antes de Mendel não se tinha certeza de como as características eram herdadas, porém se acreditava que havia uma mistura. Como assim? Você pegaria uma pessoa, por exemplo, um pai alto e uma mãe baixa, e haveria a mistura dos dois extremos e teria um filho com altura intermediária. Se pararmos para pensar, essa é uma opção que é fácil de ser aceita, porém é mais fácil ainda de ser vista como errada. Por quê? Em poucas gerações, com a mistura aí de vários tipos de pessoas diferentes, acabariam-se as diferenças. Em alguns anos, em algumas décadas, você não teria mais extremos, não teria pessoas altas e pessoas baixas, teria sempre pessoas intermediárias. E chegaria um ponto em que não haveria mais diferenças. Mendel, percebendo isso, iniciou seus estudos com ervilhas Pisum sativa. Essas ervilhas foi escolhida porque ela tinha algumas características, como o fácil cultivo, além de produção de muitas sementes, o que gerava um grande número de descendentes. Esse grande número de descendentes é importante porque permite o uso de métodos estatísticos para avaliar os resultados. Sempre que você fala em genética, você tem poucas certezas, algumas certezas absolutas existem sim, porém você tem aí, a partir da união dos formadores, né, da geração parental, que são os pais, você tem uma estatística, você tem aí uma probabilidade de como os filhos podem estar nascendo. Além disso, as ervilhas apresentavam características contrastantes. Quer dizer, havia características que eram fáceis de perceber as suas diferenças. Mendel escolheu essas 7 características: forma da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor, altura do pé. O que é importante saber sobre essas características é que elas não possuíam gradações. Não havia uma semente intermediária entre a lisa e a rugosa, um pouco lisa, um pouco rugosa. Não. Ou ela era completamente lisa ou completamente rugosa. Não havia uma semente um pouco como uma mistura entre o verde e o amarelo. Ou era verde ou era amarela. Quer dizer, as características que Mendel escolheu eram fáceis de ser observadas. Ou as plantas apresentavam uma ou a outra. Não havia a mistura. Então, estão aqui. A posição da flor axial ou terminal. Axial seria aqui antes do final do caule e terminal seria no extremo, no final do caule. Altura do pé alto ou baixo,
verde ou amarela na vagem, lisa ou rugosa a vagem, violeta ou branca a flor, amarela ou verde as sementes e lisa ou rugosa as sementes. Ok? Outra característica das ervilhas que era importante é que elas eram masculinas e femininas. Elas eram hermafroditas, elas tinham os dois sexos. E a mesma planta você poderia autofecundá-la. Nesse caso, uma planta poderia ser pai e mãe daquela semente, da próxima plantinha. Assim, Mendel conseguia produzir gerações puras a partir de uma única planta, ou intercruzando com plantas diferentes. Mendel atribuiu a cada uma dessas características a presença de um fator na planta. Esse fator seria aí o que causaria, seria a informação que causaria uma característica nas plantas. Mendel atribuiu a cada uma dessas características a presença de um fator na planta. Por exemplo, as ervilhas de semente verde possuíam um fator verde e as amarelas um fator amarelo. Inicialmente, a cruzar as plantas de semente amarela com plantas de semente verde. Então, ele pegou plantas puras, amarelas, que cruzando amarelas com outras amarelas, sementes amarelas com outros que possuíam sementes amarelas, nasciam plantinhas que só produziam sementes amarelas. Cruzou com plantas puras verdes, que só produziam sementes verdes. A partir daí, a partir do cruzamento dessas duas plantas, uma pura amarela e uma pura verde, né, que é chamada de geração parental, Mendel observou que todos os indivíduos gerados, então a geração F1, filhos das plantas amarela e verde, nasceu os filhos, a F1, só possuíam sementes amarelas. Então, aí Mendel já começa a provar que não havia essa mistura, não havia a produção de um verde amarelado ou um amarelo esverdeado. A partir de cruzar plantas somente verde com plantas somente amarelas, só nasceu plantas que produziam semente verde. O que é interessante que Mendel teve a ideia de intercruzar de novo agora essa geração F1, que só tinha semente amarela, né? Que não tinha mais semente verde. E o que aconteceu é que retornou a característica verde. Como assim? Vamos lá do início. Mendel pegou plantas com sementes amarelas. Por várias gerações, amarelas cruzadas com amarelas, só nasciam sementes amarelas. Pegou plantas com semente verdes. Várias gerações, essas plantas cruzando plantas semente verde com semente verde, só nasciam sementes verdes. Cruzou as duas. Nasceu a geração F1, que só produzia semente amarelas e sumiu a característica semente verde. Essa geração F1, que só produzia semente amarelas, foram intercruzadas, semente amarela com semente amarela da geração F1. E, para surpresa, o que aconteceu? Apareceu a geração F2, filha da F1, que tinha tanto semente amarelas quanto semente verde, tanto plantas com semente amarelas e plantas com semente verdes, na proporção de 25% de semente verde. Olha aqui o exemplo do que ele fez. Geração parental, semente verde pura, que só produz semente verde. Geração parental, semente amarela pura, que só produz semente amarela. Cruzou as duas e nasceu a geração F1, que só produzia sementes amarelas. Ao intercruzar a geração F1, nasceu uma geração AF2, que possuía 75% de plantas com sementes amarelas e 25% de plantas com semente verde. Dessa forma, Mendel provou que não havia uma mistura das características, mas sim que haviam, que ele não sabia ainda, que seriam os genes, né, que estão ali no DNA, e ele chamou de fatores, que havia fatores nos indivíduos
alguns que causavam a característica semente amarela e alguns que causavam a característica semente verde. E que, quando cruzava a geração parental verde com amarelo, o fator verde era recessivo e o amarelo dominava. O amarelo, mesmo havendo ali a geração F1, tanto o fator para verde quanto amarelo, o verde não se manifestava, apenas o amarelo que era aí o dominante. Porém, ao cruzar amarelo com amarelo, dessa geração F1, conseguiu obter tantos indivíduos que possuíam o fator amarelo e os indivíduos que só possuíam o fator verde. Vamos continuar a leitura para entendermos melhor. Mendel realizou experimentos explorando outras características das ervilhas, como a forma da semente e da vagem. Nesses outros experimentos, ele observou resultados semelhantes com a geração F1. Então, não foi só a cor da semente que isso aconteceu. O desaparecimento de uma característica e um reaparecimento em outra geração. Também, outras características dessas 7 que a gente já falou, aconteceram a mesma coisa. Nesses outros experimentos, ele observou resultados semelhantes com a geração F1, apresentando apenas a característica dominante. E na geração F2, a característica recessiva reaparecia em um quarto dos indivíduos, na casa dos 25%. A partir desses experimentos, Mendel chegou a algumas conclusões. Cada característica de organismo é determinada por um par de fatores. Como assim? Essa planta aqui, parental pura, ela tem 2 pares de fatores para a cor da semente. Os 2 são verdes, por isso ela só produz filhos que possuem sementes verdes. Na geração parental, amarela, existe dentro da planta 2 fatores para a cor amarela. Por isso ela só produz filhos com características de cor de semente amarela. Na geração F1, foram misturados esses fatores. E cada um dos filhos produzidos nascem aí, tanto com um fator verde, quanto com um fator amarelo. Nesse caso, um dos 2 fatores domina a condição, produzindo assim apenas sementes amarelas. Então, a geração parental são puras. Você tem ali 2 fatores, verde, verde em uma planta e amarelo, amarelo na outra. Ao cruzar as 2 plantas, você produz filhos que têm verde e amarelo. E como o amarelo é dominante, a planta só produz sementes amarelas. Na geração F2, ao cruzar indivíduos que têm verde e amarelo, você consegue produzir 25% amarelo, que será puro, igual à geração parental, que pegou o amarelo de um pai e vamos chamar assim essas plantas como se fosse um pai e uma mãe. Pegou o amarelo do pai e o amarelo da mãe. 50% que pegou o amarelo do pai e verde da mãe, ou seja, amarelo verde, 50% amarelo verde, e olha aqui, que pegou verde do pai e amarelo da mãe. Então você tem 25% amarelo, amarelo, 50% amarelo, verde e 25% que pegou verde, verde. Mas como o amarelo é dominante, aonde ele aparece, ele toma conta da característica, então você tem 75% amarelo, porque 25% é amarelo, amarelo e 50% amarelo, verde, e 25% verde, porque é verde, verde os fatores. Esses fatores são provenientes da geração anterior, geração parental, com cada um contribuindo com um fator. O pai contribui com um, a mãe contribui com o outro. E o dominante ali é que determina a característica. Em um organismo, é possível que apenas um dos fatores, o fator dominante, se manifeste, silenciando o outro fator recessivo. Por exemplo, você pode ter aqui evidenciado que na geração F1 o fator verde foi escondido, porém ele continua existindo. E fica evidente na F2, onde só há o fator verde, então ele reaparece a sua característica. As conclusões de Mendel levaram à lei da segregação de um par de fatores, ou primeira lei de Mendel, que geralmente é enunciada da seguinte forma: cada característica é estabelecida por um par de fatores,
que se separam na formação de gametas, os quais ocorrem isolados. Interpretação da primeira lei de Mendel. No núcleo das células está contido o material genético, o DNA. Lá no DNA, ele está organizado em partes, os cromossomos. Cada uma dessas moléculas é muito grande e possui informações sobre diferentes características do organismo. Eu gosto sempre de fazer uma relação, comparar uma biblioteca. O núcleo da célula seria uma biblioteca. E cada livro seria aí os cromossomos. E em cada livro você tem páginas que seria ali os genes, que seria aonde necessariamente estão as informações. Cada pedaço dessa molécula, que é responsável por uma dessas características, é chamado de gene. Esse gene seria o que Mendel chamou de fator. A maior parte das células de um organismo são células diploides, ou seja, ela tem 2 vezes o número de cromossomos que formam ela. Foi tema aí da nossa aula anterior. No caso, o ser humano tem 46 cromossomos. São 23 pares. Por quê? Cada par ele tem ali as informações para uma determinada função ou região do corpo. Porém, essas informações não são as mesmas informações, são versões dessa informação. Por exemplo, você tem ali uma região do corpo, um determinado cromossomo, que é para ser maior, a pessoa ser mais alta, ou para ser menor, a pessoa ser mais baixa. Porém, um desses alelos é o dominante, um desses genes comanda, diz é mais alto ou diz é mais baixo, ele que comanda e a pessoa só expressa um, ok? No caso da ervilha, um para verde e o outro para amarelo. Quem é o dominante? O amarelo. Se a ervilha tiver 2 fatores, um para cada cor, um verde e um amarelo, o amarelo é que domina. O verde só aparece quando os 2 fatores têm a mesma informação, verde e verde. A maior parte das células do organismo são células diploides, isto é, os cromossomos ocorrem aos pares, características dos cromossomos homólogos. As ervilhas estudadas por Mendel possuem 14 cromossomos. Em suas células somáticas, ou seja, não nas células reprodutivas, 2N é igual a 14. Então, 7 é herdada de uma planta, pai, e outra 7 é herdada da planta, que seria aí que eu estou chamando de mãe. Esses cromossomos homólogos possuem genes que determinam as mesmas características organizadas na mesma sequência. Desta forma, a posição de cada um dos genes é chamada de locus gênico. Então, lá em determinada região, no locus, do seu cromossomo, você tem um gene que determina uma determinada função. Ok? Os genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos diferentes não são necessariamente iguais, e cada um de suas variantes é chamado de alelo. Esses alelos podem ser representados por letras. Olha, um exemplo de uma característica determinada por um único gene, tá? Porque existem características que são bastante complexas e vários genes têm que se expressar para poder gerar uma característica mais complexa. Mas uma característica simples, determinada apenas por um alelo, é o lobo da orelha, o lobo da orelha. Pode ser o lobo solto, em que há um pedacinho aqui no final da orelha que não está preso à cabeça, e pode ser o lobo preso, onde é colado, Não há essa partezinha aqui solta da orelha. E é determinado por um único gene, tá? E existe aí o gene dominante e o gene recessivo, aonde o lobo solto, ou lóbulo solto, ele é dominante. Então, um indivíduo que gere um filho com outra pessoa aí que tem um lobo preso e ele tem o lobo solto, o filho será com o lobo solto. E se os dois tiverem o lobo preso, o filho será um lobo preso. Mas sempre que haver lobo solto com lobo preso, a criança será lobo solto. Tá? Os genes que ocupam o mesmo locus em um cromossomo diferentes
não são necessariamente iguais. Como eu disse, existe ali uma versão para aquela característica. Quando uma célula apresenta dois alelos iguais para determinado gene, é chamado homozigoto. Então, a planta verde com a planta verde, né, produziu ali um filho que é verde. No caso, para ele se expressar, ele precisa ser verde e verde, porque ele é recessivo. Então, ele é homozigoto. Agora, uma planta amarela, dita pura, ela só tem alelos amarelos. Você tem ali duas vezes, no caso, a repetição ali do DNA, que são as células diploides. Então, você tem ali o alelo amarelo e o alelo amarelo. Tá? Isso é homozigoto. Já quando apresenta alelos diferentes, com informações, com versões diferentes para aquela característica, é chamado de heterozigoto. No caso das ervilhas, seria amarelo em um dos alelos e verde em um dos outros. Nesse caso aí, apenas um se manifesta. No caso da ervilha, o amarelo é o dominante, ele faz o verde ficar silenciado e expressa a característica amarela. A manifestação de uma determinada característica, gene, depende de diversos fatores, entre os quais podemos mencionar as interações com o ambiente e com o seu alelo. Alguns genes conseguem se expressar, isto é, se manifestar mesmo quando presente um único alelo. Os genes com essa característica são chamados de genes dominantes. Você tem ali o gene amarelo e o gene verde. Qual que vai se manifestar? O que é dominante, no caso da ervilha, o amarelo. Outros genes só se manifestam quando é homozigose, então são chamados de recessivo. No caso do verde, só se manifesta se for verde e verde. Por convenção, usamos letra inicial do caráter recessivo para representar os alelos, sendo o alelo dominante representado por essa letra maiúscula e o recessivo por a letra minúscula. Então, quando a gente vai fazer o cruzamento ali, que existe exercício para poder estar fazendo isso, você vai representar por letras. E essas letras é a letra maiúscula do caráter recessivo. Por causa da característica dominante e minúscula por causa da característica recessiva. Como já mencionado, os genes podem ou não se manifestar em um organismo, por isso é importante diferenciarmos o genótipo e o fenótipo. Genótipo é a organização desse material genético, genótipo. Por exemplo, eu digo que uma planta ela é verde. No caso, a letra minúscula do verde, Vzinho. A gente acaba usando esse termo, Vzinho, né? Que ela tem um alelo verde e o outro para verde. Então, Vzinho. Então, eu digo que ela tem o seu genótipo homozigoto recessivo para verde. Agora não, eu digo que ela é heterozigota, Vzão em um alelo, Vzinho no outro. Então eu digo que ela é heterozigota e que possui o genótipo Vzão, Vzinho. E eu posso ainda dizer que ela é homozigota novamente, mas agora Vzão, e que ela apresenta aí a característica amarela. E o fenótipo é a característica que se manifesta. Vzão, ela é amarela, genótipo amarela. Vzinho, ela é do genótipo amarelo, porque o Vzão aí é o dominante para amarelo, é ele que comanda e ele que se expressa. Então o genótipo é Vzão, e o fenótipo, amarelo. E Vzinho, genótipo, Vzinho. E o fenótipo, verde. Você deve se lembrar que nas células reprodutivas os cromossomos não ocorrem aos pares, ou seja, são haploides. Para as ervilhas, as células reprodutivas possuem 7 cromossomos. Nas haploides, né? Assim, para o caso da cor das ervilhas, podemos pensar que em um de seus 7 pares de cromossomos há um alelo responsável pela cor amarela, o alelo Vzão, e outro responsável pela cor verde, o Vzinho. A geração parental teria os dois alelos iguais, isto é, seria homozigota, ela seria pura para aquela característica. E as plantas de ervilhas com sementes amarelas teriam o genótipo Vzão, e as plantas com sementes verdes teriam o genótipo Vzinho. O cruzamento dessa geração parental levou à geração
de F1, a qual seria heterozigota, Vzão, Vzinho, e expressaria o gene dominante, resultando na cor amarela das sementes. Olha aqui um exemplo de um quadrinho de intercruzamento aí, de indivíduos. No caso, esse quadro aqui é chamado de quadro de Punnett, tá? Perceba o seguinte, você tem aqui um indivíduo puro, Vzão, Vzão. Por que está separado? Porque a hora que o DNA desse indivíduo é 2N, um indivíduo diploide, é organizado para gerar células reprodutivas, 1N, um indivíduo haploide, você terá metade ali do DNA. Então a característica, os alelos, os genes para a cor amarelo, aqui Vzão, Vzão, serão separados. Então você terá 50% em média das células reprodutivas com a característica de um alelo e outros 50% do outro alelo. No caso aqui, como os alelos são iguais, porque eles são homozigotos, terão ali as mesmas características, mas lembre-se que são separados. E olha aqui, do segundo indivíduo, que é Vzinho, Vzinho, agora aqui está organizado na vertical. E começa-se a fazer o intercruzamento. Olha, Vzinho preenche aqui a linha que seria a geração F1. Ó, Vzinho e aqui Vzinho. Aqui embaixo, Vzinho e Vzinho também. Então eu preencho a linha aqui com ele. E na vertical eu desço preenchendo com Vzão, Vzão. E aqui na vertical Vzão, Vzão também. Perceba que 100% dos indivíduos terão aí o seu genótipo Vzão, Vzinho, né? 100% dos indivíduos serão heterozigotos. A geração F1 é 100% heterozigótica, 100% Vzão, Vzinho. E possui 100% do fenótipo amarelo. Por quê? O Vzão é que é o dominante. Então, como ele está presente em todos os indivíduos, todos terão a mesma cor. Agora, olha o que acontece na geração F2, onde os indivíduos são Vzão, Vzinho. Perceba que descendo aqui, ó, na vertical, esse indivíduo que teve as suas células reprodutivas divididas aí em duas versões, uma que possui o alelo para produzir a cor amarela das sementes e outro que possui o alelo para produzir a cor verde das sementes. Essa célula reprodutiva que possui a cor, o fenótipo para amarelo, ela vai descer aqui, ó, Vzão e Vzão. E essa Vzinho desce aqui nos indivíduos que estão logo abaixo dela, que são os filhos. Misturando aqui com outro indivíduo que também é Vzão, Vzinho, também possui o genótipo heterozigoto, o primeiro indivíduo aqui será Vzão, porque herdou um Vzão do pai e um Vzão da mãe. O segundo indivíduo será Vzão, Vzinho, porque herdou um Vzinho aqui da mãe e um Vzão do pai. O terceiro indivíduo será Vzão, Vzinho, herdou um Vzão aqui da mãe e um Vzinho do pai. E o último indivíduo herdou Vzinho do pai e Vzinho da mãe. Por isso que se manifesta o fenótipo de 25% de sementes verdes. Por quê? Em 75% existe aí o alelo Vzão. E como ele domina, mesmo estando em heterozigose, 75% será amarelo. Observando o quadro que mostra os possíveis genótipos da geração F2, podemos esperar que as sementes obtidas apresentem os fenótipos na proporção 25% Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho e 25% Vzinho, Vzinho. Logo observaremos, na proporção fenótipica, 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Mesma proporção encontrada experimentalmente por Mendel. E foi isso que Mendel fez. Ao cruzar essas plantas, ele coletou as sementes, um grande número de sementes, e fez análise que ficava nessas porcentagens.
ok? Galerinha, temos aqui alguns exercícios que eu preciso que vocês estejam fazendo, tá? Até o exercício número 4. Estarei online para retirada de alguma dúvida. Tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima.